Vamos orar então? Vamos iniciar o nosso culto a Deus orando. Eu sei que a maioria das pessoas que nos acompanham já sabem disso que eu vou falar. Mas é sempre bom repetir. Se a gente errar, e a gente erra, né? Óbvio, não sou perfeito. Vamos errar tentando acertar, né? O culto a Deus, entenda bem isso. Às vezes, na cabeça das pessoas é difícil de entender. Porque as pessoas recebem uma lavagem cerebral, né? Que é difícil depois tirar isso da cabeça. Culto a Deus. É claro que a gente pode cultuar a Deus num prédio, especificamente usado para cultuar a Deus. É óbvio que pode, né? Você pode ter um prédio lá, uma sala, um salão, e aquilo é usado, aquele ambiente é usado só para cultuar a Deus. Tudo bem, não tem problema. Mas você pode cultuar a Deus também na sua casa, na garagem da sua casa, convidando pessoas, na sua sala. Você pode cultuar a Deus, você, sua esposa, você, seu esposo e filhos, mãe, pai, o vizinho. Isso é culto a Deus. Culto a Deus não tem que ser necessariamente num prédio chamado de igreja, porque o prédio não é igreja. E isso é fácil da gente entender. A igreja será arrebatada. O prédio vai ficar. O que vai ser arrebatado? As pessoas. As pessoas. Jesus não falou, olha, quando tiverem 2 ou 3 reunidos dentro de um salão, eu estarei no meio de vós. Ele não falou isso, falou? Não. Ele falou, quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele não indica o lugar. Aliás, o único lugar que Jesus indica para oração é um quarto. Ele não indica monte, nada disso. Eu estou falando isso, que eu falo constantemente, apenas para abrir a mente de algumas pessoas que acham que para cultuar Deus tem que ir lá no salão, no prédio, entendeu? Que lá é que é o culto a Deus. Tem gente que zomba quando eu digo que nós fazemos. Você faz um culto, eu faço um culto também no rádio. Mas como? Tem gente que zomba. Né? Às vezes eu explico, às vezes eu fico quieto, porque né? Mas o nosso culto a Deus está se iniciando. Eu tenho certeza que pelo menos estou eu, mais 1, 2, 3, 4 pessoas aí. Então nós vamos cultuar Deus em espírito e em verdade. Deus não recebe as nossas palmas. Deus não recebe isso. Deus não recebe as dancinhas. Vamos marchar. Deus não recebe. Deus recebe o nosso culto em espírito e em verdade. Isso está amplamente divulgado na Bíblia Sagrada. Em espírito, através do Espírito Santo. Em verdade, através de Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Eu sei que você já sabe disso. Mas é sempre bom
ratificar, confirmar. Querido Deus, amado Pai, poderoso, santo, maravilhoso e tremendo Senhor, agradecemos pela Tua presença santa, maravilhosa e poderosa no nosso meio. Como é bom ter o Senhor conosco, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso culto, recebendo o nosso louvor, que é de coração, que é de verdade. Recebe, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a cultuarmos o Senhor, não da maneira que nós achamos que agrada ao Senhor, mas da maneira que o Senhor quer ser cultuado. Dirija-nos, ó Pai, para que façamos o melhor para o Senhor. Não o melhor possível, mas o melhor. Aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é possível para nós, muitas vezes não te agrada. E nós estamos aqui só para te agradar. Não queremos agradar A, B, C. Não, queremos agradar o Senhor. Porque o Senhor é o motivo do nosso culto. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos oriente. Pedimos que o Senhor, por compaixão, fale conosco. Fala, ensina-nos. Ajuda-nos a entendermos a sua palavra. A maioria não entende porque quer entender a sua palavra com os olhos carnais. Quer entender a sua palavra com a capacidade humana. Somente com a capacidade humana não conseguimos. Fala conosco. Ajuda-nos, ó Deus. Abre o nosso entendimento. Dá-nos da Tua santa, maravilhosa e poderosa graça. E é assim que eu oro. Louvando, adorando, honrando, cultuando o Senhor. No nome do Cristo Jesus, Teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto, vamos abrir a semana falando de um assunto que poucas pessoas têm conhecimento e entendimento. Vamos abrir a Bíblia, né? Eu poderia levar você lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Mas eu quero trazer você para o Novo Testamento. Quero ensinar você, se você permitir, é claro, a você se firmar, se direcionar. Quero ajudar você, se você permitir, a você viver a nova aliança. Aliança no sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, ao invés, isso não quer dizer que o Velho Testamento seja jogado fora, não, não é isso. É que nós não seguimos o Velho Testamento. O Velho Testamento não foi escrito para os não-judeus. O Velho Testamento foi escrito para os judeus.
Não foi escrito para os gentios. Nós somos gentios, convertidos. Agora, o Novo Testamento foi escrito para judeus e gentios. Então, nada mais correto, mais lógico do que eu trazer você para o Novo Testamento, perdão. Então, aquilo que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e você pode confirmar isso que eu estou falando. Aliás, você deve. Tudo que eu falo, eu faço questão absoluta que você confirme na Bíblia. Tudo que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, você vai ler em Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. Mateus 22, versículos 37 e 38. Mas você vai ler também em Marcos, capítulo 12, versículos 28 e 31. E se não me falha a memória, Lucas, capítulo 10 também. Tá? Mas nós vamos ler aqui Mateus 22, versículos 37 e 38. Olha o que está escrito. É Jesus falando. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Bom, eu sei que muita gente nos acompanha e não pode, no momento da programação, do culto, por motivos variados, abrir a Bíblia. Às vezes a pessoa está trabalhando, né? Como é que vai abrir a Bíblia ali no trabalho? Não para de trabalhar, nos ouvindo, mas abrir a Bíblia não é conveniente. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, está escrito a mesma coisa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Né? E Jesus confirma isso no Novo Testamento, em Mateus, Marcos e Lucas. Né? Qual que é a prioridade nossa como cristãos na nossa vida? Qual que é a ordem na nossa vida? Primeiro, segundo, terceiro. Qual que é a ordem? A ordem das prioridades. De repente você está achando que a ordem da prioridade, e muita gente pensa isso. Poxa vida, gente, eu converso com pessoas, às vezes eu não tenho paciência de ouvir, sabe? Mas normalmente, às vezes eu não tenho paciência de ouvir. Normalmente eu ouço. Eu ouço cada coisa que vocês não fazem ideia, né? Olha. Então, qual que é a prioridade? Nós vamos buscar a prioridade na Bíblia Sagrada. Não adianta eu vir aqui falar para vocês, olha, a prioridade é isso, é aquilo outro, e não mostrar para vocês a ordem correta desta prioridade. Tem gente que acha que a prioridade é trabalhar e manter a família. Está errado trabalhar e manter a família? Claro que não. É obrigação.
É dever. Se você tem uma família, tem que trabalhar e manter. Né? Nem que for para catar latinha. Ah, como é que a família vai comer? Então, manter a família é prioridade. Claro, não está errado. Mas antes de manter a família, a primeira prioridade, a primeira coisa é amar a Deus. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, amar a Deus. Se você mantém a família, mas não ama a Deus, não adianta nada. Você é um ímpio. Você não é filho de Deus. Mas então eu sou filho de quem? De Deus, não. Porque para ser filho de Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Acabamos de ler aqui, gente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Não sou eu que estou... o pastor Mário inventa lá, mas não invento nada. Não sou inventor. Eu leio a palavra de Deus e, lendo a palavra de Deus, eu busco a interpretação correta desta palavra. Não a minha interpretação. Não aquilo que é bom para mim, conveniente para mim, ou para as pessoas que eu conheço. Não. Eu busco a interpretação bíblica. A interpretação bíblica diz que primeiro é amar a Deus. Você pode ser um grande provedor ou uma grande provedora na sua casa. Sua casa pode não faltar nada. Mas se você não tem Deus em primeiro lugar, você me perdoa esse termo tão vulgar assim. Você está perdendo tempo. Parece que você está no caminho certo. É Deus em primeiro lugar. É Deus, não é a esposa, os filhos. Isso não quer dizer que você não vai ficar cuidando do seu filho, não. Mas primeiro lugar é Deus. Amar a Deus acima de tudo. Está vendo por que eu comecei falando de igreja? Porque tem gente que acha que só ama a Deus quem vai na igreja. Igreja, templo, igreja, prédio. Não, você pode amar a Deus sem necessariamente estar dentro de um prédio. Porque se você só ama a Deus quem vai na igreja, então você só ama a Deus naquela hora e meia que você está lá dentro da igreja e depois. Aqui não diz o tempo que nós temos que amar a Deus. Se é de todo o teu coração, é todo o tempo. Porque naquela época tinha-se a ideia de que o coração é que comandava tudo. Por causa disso você lê coração. Né? Hoje nós sabemos que é a mente. Mas lá acreditava-se que era o coração. Se é de todo o coração, é de todo o tempo, porque o coração não para de bater. Quando você toma banho, o coração para de bater. Quando você dorme, o coração para de bater. Não. Amar de toda a tua alma, quer dizer, com todos os sentimentos que você tem, com toda a força. Deus é a prioridade do coração, da alma e da força de alguém. Então, não dá para amar a Deus só por 1 hora, 1h30, 2 horas. Não dá para amar a Deus 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3, 4, 5, 7 vezes por semana.
Nós amamos a Deus todos os dias, todos os instantes da nossa vida. Porque amar a Deus com toda a alma, com todo o entendimento. Cada dia a gente pede para Deus, Senhor, ajuda-nos a entendermos melhor as coisas, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. O que eu estou pedindo para Deus? Senhor, ontem eu tinha uma porção de conhecimento do Senhor. Eu amava o Senhor dentro desta porção de conhecimento que eu tinha. Hoje, eu tenho aquela porção de ontem, mais um pouquinho. Então eu amo a Deus tudo que eu amava ontem, mais um pouco. Amanhã, tudo que eu amei hoje, mais um pouco. Por causa disso que é importante crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que nós possamos amar a Deus com todo o entendimento. Onde você entendia de um jeito, hoje você passou a entender mais. Você ama a Deus mais. E você fala, ô Senhor, grato eu sou, porque hoje eu posso te amar mais do que eu te amei ontem. Porque hoje eu aprendi algumas coisas que eu não sabia. Porque deixa eu levar mais uma informação para você. Porque eu trago informações, né, bíblicas ou da vida cristã. O tempo da ignorância não é da sua ignorância, nem da minha. Né? Ah, mas Deus perdoa o tempo da ignorância. O tempo da ignorância já acabou, viu? É outro assunto que ninguém fala. Vou rejeitar que é esse tal de telemarketing. O tempo da ignorância já acabou, ninguém fala isso. Quantas vezes você ouviu isso? A não ser aqui, eu falo. Mas o tempo da ignorância já acabou. Depois que a Bíblia foi concluída, findou o tempo da ignorância. Só é ignorante quem quer. Só é ignorante quem não tem interesse. Você, olha, isso é fácil da gente entender. Você é cidadão, não é? A partir de quando você é cidadão? A partir do momento que você quer? Não. É a partir do momento que você tem residência, documento, certidão de nascimento, RG. Você passa a ser um cidadão. Você passa a ter direitos e deveres. Deveres. Você tem deveres. Você pode até não conhecer, mas aí é problema seu. Mas você tem deveres. Ah, mas eu não sei, eu não sabia que tinha essa lei. Mas aí é problema seu. O juiz, você não sabia, coitadinho, então tá bom, então você está perdoado. Essa vez está perdoado, hein? Não é assim, não. Não conhecer os seus direitos e seus deveres é problema seu. Você tem que conhecer. Eu tenho que conhecer. Nós temos que conhecer os nossos direitos, os nossos deveres e os nossos direitos. Não adianta a gente reivindicar se nós não cumprimos os nossos deveres. Estou trazendo para o dia a dia nosso. Estou imitando Jesus. Então, se você ontem tinha um conhecimento, hoje você tem aquele conhecimento mais um, hoje você ama mais a Deus. Porque a ignorância já acabou. A Bíblia está aqui, completinha. Só é ignorante quem quer.
Então, primeiro, Deus. Primeiro! Oh, Jesus amado. E continua. Segundo, depois de Deus, qual que é a prioridade para você? Vamos lá. Não responde para mim, responde para você. Depois de Deus, qual é a prioridade? Primeiro Deus, depois a família. É a família. Mas isso é bíblico, que é a família. É a família. Se você não cuida da sua família, você vai cuidar de quem? Por causa disso que você está certo quando você se preocupa em cuidar da sua família. Só que, primeiro, a preocupação é adorar a Deus. Não é igreja, é adorar a Deus. Primeira coisa que você tem que tirar da cabeça é esse conceito que colocaram de que igreja é um prédio, numa rua, num número, com uma placa. Não é isso, não é igreja. Isso é a igreja que o homem inventou. Não é a igreja que Jesus instituiu. Não é? Não é a igreja de Paulo, de João, de Pedro. Não é. Eu já preguei aqui esses nomes de igreja, Assembleia não sei da onde, igreja não sei do que, isso não é bíblico. E eu falo, se é bíblico, então acha na Bíblia para mim. Pronto, aí ninguém acha. Aí começam a pegar versículos e mudar daqui, mudar dali para encaixar no que eles querem provar. Né? Então, primeiro Deus. Segundo, a família. A ordem. Deus, família. Olha, se você é casado, a sua esposa ou o seu esposo deve ser a sua prioridade, depois de Deus. Mas isso está escrito na Bíblia. Abre aí Efésios capítulo 5, versículo 25. Abre aí, vamos, leia para você ver. Leia os versículos anteriores, posteriores, leia. Efésios 5, 25. Eu vou abrir junto com você, ó, cadê? 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Nós devemos amar a nossa esposa, ou o marido, do jeito que Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Como? Ele morreu pela igreja. Está vendo como igreja não é um prédio? Igreja são pessoas, Cristo morreu pelas pessoas. Não morreu por um prédio, não morreu por uma denominação. Ele morreu pelas pessoas, ele salva pessoas. Ele não salva denominação. Então, a prioridade de Cristo, depois dele obedecer a Deus, né, ao Pai, glorificar ao Pai, a prioridade de Cristo depois do Pai foi a igreja. E nós devemos primeiro amar a Deus. E se devemos amar a nossa família, como Cristo amou a igreja, segundo lugar, é a família. E da mesma forma, o homem, né? Da mesma forma, a mulher deve amar, submeter-se. Não adianta, viu? Pode vir feminismo, pode falar, esse pastor aí é chauvinista, esse pastor é retrógrado, pode falar o que quiser, eu não vou mudar. Não é porque eu sou burro, porque eu sou teimoso. Não, não é isso. Eu não vou mudar porque está escrito na Bíblia. Eu não vou fazer o que o mundo está fazendo só para ser aí o bambambam. Não, ele é... Não.
A Bíblia diz assim: as mulheres devem submeter-se aos seus maridos, como ao Senhor. Do mesmo jeito que a mulher obedece, se submete a Cristo, ela deve se submeter ao seu marido. Parênteses, desde que o marido haja do jeito que Cristo agia, porque está dizendo como a Cristo. Cristo não agredia as mulheres, não estuprava mulheres, não violentava mulheres, não. Então, se o marido faz isso, primeiro que a mulher não deve nem estar junto com ele. Mulheres, se você presta atenção, agredida pelo marido, viu? Eu não estou falando amante, mora junto, isso não é casamento. Aí já o erro já está na base, né? Mas estou falando marido mesmo. Ah, mas eu moro junto há 11 anos, a lei. Estou falando perante Deus. Você está falando perante os homens. Você é casada? Legalmente casada? Ótimo. Então é com você que eu estou falando. Né? Porque se você não é legalmente casada, você já está toda errada. Você tem que acertar a sua vida. Agora, se é casada, seu marido agride você, seja com palavras, fisicamente, né? Não te trata como uma mulher deve ser tratada. Seu marido não sustenta a casa, é um vagabundo, um drogado, um bêbado, um agressor. Você está fazendo o que com ele? Você está esperando ele matar você? Porque o marido deve honrar a mulher assim como Cristo honrou a igreja. Cristo não fazia isso para a igreja. E a mulher deve se submeter ao marido que a honra da mesma forma como Cristo honrou a igreja. Efésios 5:22. Não adianta, não, porque eu sou independente. Bom, então você tem que viver a vida independente. A Bíblia diz assim: a mulher deve obedecer ao marido, desde que ele seja verdadeiramente o marido. Né? Você está entendendo, né? Não é obedecer um salafrário qualquer, um vagabundo, um drogado, um bêbado. Tem um homem que passa, eu ando por aí, gente, o dia inteiro no bar, tomando cerveja. Como é que é isso? Não sei. Está fazendo o quê? Então, primeiro Deus. Entendeu bem essa coisa do casamento? Da obediência? Se você não entendeu, você não precisa nem no seu nome, nada. Pergunte, não precisa dar nome, nada, eu respondo para você. Né? Então a gente aprende aqui que o princípio do marido, né, deve estar em segundo lugar, o princípio de família. Primeiro lugar é Deus, depois a família, na ordem das prioridades. Deus, família. Eu sei que vocês vão, né, ouvir coisas diferentes, mas pede para mostrar na Bíblia. Você tem aí, ó, você tem Deuteronômio 6:5, né? Mateus 22, 37 e 38. Você tem Efésios 5:25. Você tem Efésios 5:22. Agora eu vou trazer você, né, para entender a terceira ordem da prioridade. Entenda bem, Deus, depois maridos e esposas, família, estão em segundo lugar, perdendo para a prioridade que é Deus, levando você em consideração que marido e mulher, marido e esposa,
são uma só carne. Estou levando em consideração o que a Bíblia fala. Efésios 5:31. Então, Deus, o relacionamento matrimonial familiar, marido, mulher e filhos, é a segunda prioridade. Deus a primeira. Deus, vou pôr aqui para ficar mais fácil, né? Deus, primeira prioridade. Segunda prioridade, família, marido, mulher e filhos. Terceira prioridade, a igreja. Depois a igreja. Não é primeiro a igreja, nem segundo a igreja. A igreja é a terceira prioridade. Eu quero convidar você, para você, a hora que você tiver um tempo aí, leia a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas não leia do jeito que você aprendeu a ler. Que você aprendeu a ler essas cartas. Leia do jeito que você aprendeu a ler na escola. Como é que você aprendeu a ler na escola? Entendendo o que o texto está dizendo. Se você for fazer isso, você vai observar que a primeira, irmãos e irmãs, e segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo está nas duas cartas repreendendo aquele povo. Ele está chamando atenção. Ele está aconselhando a eles mudarem de posição. Ele não está batendo palma. É por causa disso que as pessoas interpretam tudo errado e pregam tudo errado. Leia. Você ouviu o que eu acabei de falar? Vai lá, começa a ler agora do jeito que você aprendeu lá na escola. Lendo e interpretando o texto que você leu. Né? Paulo traz em 1 e 2 Coríntios, principalmente em 1 Coríntios, as instruções para a igreja viver em harmonia, a igreja de Deus, não denominação. Igreja de Deus. A igreja deve amar uns aos outros. Aqueles irmãos que estão em erro devem ser chamados à atenção, exortados, aconselhados, né? Para que mudem. Dá uma lidinha lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 32. E dá uma olhada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Leia lá. Você vai ver que sempre existem erros, né? Quando a gente junta 4, 5, 10, 20 pessoas, em alguns lugares até um pouco mais, há pessoas que querem pensar diferente, ou que querem arrastar para onde elas vieram aquele cadáver dos erros que elas não querem abandonar. Então você tem que explicar, tem hora que você tem que ser mais incisivo, tem hora que você tem que falar para a pessoa, olha, mostra isso que você acredita aí. Você tem que pôr a pessoa contra a parede, em xeque, para ela abrir a mente dela. Terceiro lugar é a igreja. Né? A igreja vem depois de Deus. A igreja vem depois da família. Ela é o terceiro lugar. Porque se você não amar Deus, você não ama a família. Se você não ama a família, não adianta você frequentar um grupo, uma denominação, não adianta nada. Se você não ama a Deus, o que você vai fazer lá? Se o seu amor para Deus é um amor seu, não é
o amor ao próximo, não é o amor à palavra de Deus. Não adianta você estar lá, você está perdendo tempo. Se você vai lá na igreja, muitas vezes as pessoas vão para conseguir benefício, porque são estimuladas a crer dessa forma. Olha, tem tal não sei quem doente, vai lá, que o fulano de tal faz uma oração. Aí as pessoas vão lá para conseguir benefícios, não estão amando a Deus. Estão colocando a família, muitas vezes, em primeiro lugar. E a família é segundo. Deus, família e igreja. Deus, família e igreja. Não adianta você querer colocar a igreja na frente de Deus. Porque sem Deus não tem igreja. Porque a igreja é uma família. Ou deve ser uma família. Há divergências? Claro que há. Cada um às vezes pensa de um jeito, age errado, mas tem que haver correção. Tem que haver correção. Agora, você corrige uma, corrige duas, corrige três, corrige quatro, corrige 20, corrige 50. Não tem correção, não tem mudança? Opa, encosta, porque vai atrapalhar os outros. É assim que funciona. É assim que é. Mateus 28, 19, para a gente encerrar aqui, que o tempo já está explodindo. Mateus 28, 19. Cadê você? Ide, portanto, Jesus falando para os discípulos, para os apóstolos. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Está vendo como Jesus está falando aqui para os discípulos? Ele ordenou tudo que ele ordenou diretamente para eles. Nós recebemos deles, né, aquilo que eles ouviram. E estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui está definida a ordem de tudo. Deus, família e igreja. Leia aqui. Leia interpretando o texto do jeito que você aprendeu lá na escola. Você vai ver que aqui está definida a ordem. E é isso que o Senhor quer. Que a gente siga esta ordem. Primeiro ame a Deus. Depois ame a sua família. E depois ame a igreja. Porque a igreja nada mais é do que a família. A família. Família dos salvos, a família dos que serão arrebatados, a família dos que irão morar na eternidade no céu. Por absoluta falta de tempo, né? Uma enxugadinha. Se você não entendeu, meu irmão, minha irmã, fica à vontade para perguntar, né? Através do WhatsApp, você pergunta, eu respondo para você, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos orar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, de mais uma vez nos ensinar sobre como deve ser a nossa vida cristã, né? Para não trocarmos a ordem natural das coisas. Ordem natural. Isso faz parte. Algumas pessoas trocam essa ordem. Coloca a igreja na frente da família, na frente de Deus, aí vira uma anarquia. Não é isso que Deus quer.
O Senhor quer ser amado incondicionalmente nas nossas vidas. Quer que nós amemos a família depois dele, porque ele é primeiro. E a igreja depois dele e depois da família. Não tem como fazer o contrário. Não tem como mudar esta ordem. Continua, Senhor, nos ajudando a entender e a crescermos um pouquinho mais hoje na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que eu faço, honrando, louvando, glorificando e adorando o Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.